Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e neste vídeo, ou neste áudio, como queira, vou falar sobre o livro O Império Ecológico ou A Subversão da Ecologia pelo Globalismo, de Pascal Bernardin, o mesmo autor do best-seller Maquiavel Pedagogo, que apresenta as questões relacionadas à origem da crise no sistema educacional mundial. E neste livro, Bernardin mostra como a escola deixou de ser um ambiente onde as crianças e jovens adolescentes aprendem capacidades cognitivas e passa então a ser uma instituição onde são inculcadas nesses jovens os comportamentos, atitudes e valores que a classe dominante, assim, a elite globalista, acha que são importantes. E a escola então é utilizada como uma ferramenta para a implementação de um governo totalitário em escala mundial. Mas o Império Ecológico fala sobre o ambientalismo, ou melhor dizendo, ele fala sobre globalismo, é um livro de fato sobre globalismo, mas que mostra a instrumentalização dessa questão ambiental, do ambientalismo pelos globalistas. Então o livro se divide em 3 partes. A primeira delas é uma visão geral sobre o globalismo. A segunda, ele fala sobre o ambientalismo em si, questões relacionadas ao buraco na camada de ozônio, o efeito estufa, a biodiversidade e etc. E a terceira parte é onde está o grosso do livro, de fato, e ele trata de assuntos diversos nesta última parte. Então, no começo do livro, logo no primeiro capítulo, ele dá uma explicação geral sobre o globalismo, que não deve ser confundido com globalização, é sempre importante reiterar esse ponto. Enquanto que a globalização é um fenômeno natural decorrente dos avanços nos campos das comunicações e nos transportes, que se tornam cada vez mais velozes, facilitando o intercâmbio entre as civilizações, entre diferentes países. Então, a troca de ideias e principalmente de mercadorias, não diria principalmente, mas muito importante, fazendo com que a economia mundial se torne mais integrada. O globalismo é uma tentativa de se enfraquecer as soberanias nacionais para estabelecer, instaurar órgãos de governança global, que seriam comandados por tecnocratas não eleitos pelo povo e que eles então, esses iluminados, iriam passar as suas agendas de cima para baixo na população, fazendo algo que poderia ser chamado um totalitarismo de veludo, porque ele tem as características de um regime totalitário, como o nazismo, o fascismo, o comunismo, mas não utiliza necessariamente de uma repressão direta, da violência, assim, aquela brutalidade mesmo que associamos à Gestapo, à KGB, etc. É tudo muito mais velado, sendo utilizado principalmente as técnicas de manipulação. No segundo capítulo do livro, o autor fala sobre a perestroika, e aqui ele apresenta esse conceito não como aquela coisa que nós ouvimos nas aulas de geografia no ensino médio, de uma abertura econômica que aconteceu na União Soviética, já ali no final da década de 80 com Mikhail Gorbachev, mas como uma grande mudança do planejamento estratégico do movimento revolucionário internacional. Eles deixaram de adotar aquela abordagem mais stalinista, mais leninista, de revoltas armadas, enfim, um totalitarismo, ou pelo menos a instalação de um totalitarismo de ferro, digamos, e passaram então a se concentrar no aspecto cultural, algo meio gramsciano, diria, de ocupar espaços e realizar toda uma produção cultural de filmes, livros, artigos, relatórios, etc., para tentar modificar a mentalidade da população e aí ir instalando o governo mundial paulatinamente. Então ele apresenta a perestroika desta maneira.
há um breve capítulo sobre Maquiavel Pedagogo, e acho que a parte mais importante desse início do livro é o capítulo sobre a teoria dos sistemas, que é algo bastante complicado de ser explicado, mas é possível falar de uma aplicação dessa teoria, que acho que vai esclarecer um pouco, né, como é o funcionamento, como essas pessoas pensam com relação à utilização da teoria dos sistemas, que em linhas gerais seria uma maneira de se entender mecanismos extremamente complexos que são então divididos em subsistemas, e esses subsistemas se afetam mutuamente, e enfim, há uma certa não há um equilíbrio tão claro aí, né? Há muito caos e muitas coisas estranhas que podem acontecer, eventos aleatórios que podem perturbar esse equilíbrio, mas eles utilizam algo da teoria dos sistemas na maneira como eles agem. Então deixe-me explicar, né, porque vai tornar esse conceito mais claro. Os globalistas têm aquela elite que pensa quais serão as estratégias adotadas pelo movimento e quais são as pautas que eles irão defender. Então, depois disso, essas pautas são trabalhadas nas grandes comissões, né, com muito dinheiro das fundações, dos bilionários metacapitalistas, que acabam desenvolvendo essas ideias, e então elas são passadas para formadores de opinião, para a mídia, para celebridades, e aí é que essas ideias são então difundidas, né, através dos filmes de Hollywood, através dos programas de televisão, através sobretudo da mídia, né, dos noticiários, enfim. Então essas ideias acabam sendo marteladas, né, na população dia e noite, jogando assim, a população é bombardeada com notícias e reportagens relacionadas a um determinado, não diria um evento, né, mas alguma coisa assim, pode ser do aborto, pode ser do desmatamento, do desarmamento, enfim, e aí eles vão bombardeando a população continuamente com uma determinada mensagem, de modo que no longo prazo, mesmo com todas as aleatoriedades que podem acontecer, né, inclusive de gente que se rebele contra o sistema, por assim dizer, mas o efeito geral desse bombardeio, né, ao longo de vários e vários anos, assim, um período longo de tempo, faz com que a população passe então a se comportar da maneira como os globalistas haviam previsto. Ou seja, eles acabam exercendo um controle sobre a população, não sobre a via direta, como acontecia nos regimes totalitários clássicos, né, desses que eu citei, do nazismo, fascismo, comunismo, mas de uma maneira a fazer com que a população, na verdade, achasse que as ideias viriam deles mesmos, ou seja, da própria população. Então podemos citar, digamos, o exemplo do aborto, né? Eles elaboram as estratégias lá que vão ser utilizadas, né, as táticas que vão ser utilizadas para a aceitação do aborto na sociedade, e então a classe divulgadora, né, que inclui aí as celebridades, a grande mídia e etc., passa a bombardear a população com essa mensagem. Então, no caso do aborto especificamente, vão dizer que é uma questão de saúde pública, que há mulheres que morrem por conta de um aborto clandestino e que, se o aborto fosse legalizado, essas mulheres teriam acesso a um aborto seguro e não morreriam, que as mulheres não utilizam o aborto de forma indiscriminada, enfim, né, todas aquelas histórias assim que nós já temos aí bastante familiaridade, e passa a ser repetida diversas vezes para a população, de modo que, ao longo do tempo,
as pessoas começarão a pensar desta maneira, certo? Então elas irão realmente defender que o aborto é uma causa de saúde pública, que há mulheres que morrem, enfim, e portanto o aborto deve ser legalizado, ou seja, eles acabam modificando a atitude da população em relação ao aborto através desse bombardeio, né, de várias celebridades, livros escritos, relatórios publicados, pesquisas científicas, enfim, toda aquela coisa que vai sendo, né, jogada ali para a população o tempo todo e eventualmente faz com que as pessoas passem a pensar da maneira como eles haviam previsto. Espero ter explicado bem, mas a teoria dos sistemas é realmente algo bastante complicado. E depois ele ainda fala um pouco sobre as técnicas de controle não aversivas, que são tiradas da psicologia, sobretudo da psicologia comportamental, do behaviorismo, que tenta encontrar maneiras de fazer com que essa mensagem dos globalistas chegue de maneira mais efetiva na população. Então eles realmente pensam as diversas etapas do processo. A segunda parte do livro, como eu disse, é sobre o ambientalismo em si, e há 4 capítulos, um sobre o buraco na camada de ozônio, outro sobre o efeito estufa, um sobre a ameaça à biodiversidade e o último sobre o esgotamento dos recursos naturais. Mas é importante afirmar que, apesar de toda a visão, né, desse livro, que ele foi até assim, muito à frente do seu tempo, mas ele foi publicado em 1998. Então, essa segunda parte, pode-se dizer, está defasada, né, que já temos aí mais de 20 anos. Então, há livros mais interessantes a respeito dessa, digamos, a apologética contra o ambientalismo, e aqui eu falo ambientalismo mais nessa parte superficial mesmo, de você querer destruir os mitos do aquecimento global, do efeito estufa, das mudanças climáticas, enfim. Há livros mais atualizados do que esse Império Ecológico, mas apesar disso, ele traz alguns insights muito bons, e vale salientar que o capítulo sobre o efeito estufa tem uma bibliografia, né, de aqui, leituras recomendadas, e muitos artigos científicos estão incluídos nessa lista, que a bibliografia tem acho que mais de 10 páginas, se não me engano são 14 páginas de artigos científicos e artigos em revista, de pessoas que questionam o aquecimento global, as mudanças climáticas e etc. Então veja que já no final dos anos 90 havia uma grande um ceticismo, né, com relação a todo esse alarmismo dos globalistas. E ele fala de várias coisas, assim, aspectos científicos mesmo, de oscilação bienal das correntes atmosféricas, o buraco na camada de ozônio. Ele mostra quem foi que descobriu o buraco pela primeira vez, fala da questão do CFC, enfim, alguns dos assuntos que eu já abordei no livro, aliás, quando eu falei sobre o livro A Fraude do Aquecimento Global, de Geraldo Luiz Lino. Então eu não vou me demorar muito nesta segunda parte. Mas a terceira parte, acredito que seja a mais importante do livro, sem dúvida nenhuma é a mais volumosa, né? Começa falando sobre a Montanha de Ferro, o relatório da Montanha de Ferro, que eu considero o capítulo mais importante deste livro. Então, o que se trata, né? De que se trata essa questão da Montanha de Ferro? Foi um grupo de pensadores, né? Pesquisadores, cientistas, escritores. Tinha gente de diversos campos, desde, acho que, críticos literários até físicos, geofísicos, enfim, que se reuniram num lugar, se não me engano, no estado de Nova York, chamado Iron Mountain, né, Montanha de Ferro, e passaram um tempo escrevendo um longo artigo que foi publicado, se não me engano, em 1967, escrevendo esse relatório, e eles eram muito influenciados pela questão
malthusiana, né? Então, o malthusianismo é aquela ideia de que a população vai crescer mais do que a capacidade de produzir alimentos e, por conta disso, vai chegar um ponto em que haverá conflitos armados e guerras por recursos naturais, uma fome generalizada, né? Muitas pessoas morrerão de fome, haverá guerra, morte, destruição, e por conta disso seria necessário controlar o crescimento populacional para retardar ou mesmo impedir esse evento catastrófico, que, diga-se de passagem, nunca chega, né? Porque sempre Malthus escreveu essas coisas há mais de 200 anos, de lá para cá a população se multiplicou por 7 e ainda não estamos vendo as ideias dele, as predições dele, né, se concretizarem. Mas enfim, o que foi que esses pensadores, né, um psiquiatra, um crítico literário, um químico, um bioquímico, um matemático, um especialista em comunicações, sei lá mais o que foi que, quais foram as conclusões, né, a que eles chegaram, de que se trata esse relatório? Bem, é o seguinte: como havia não vou dizer uma proliferação das armas nucleares, né, mas o advento da bomba nuclear, das armas de destruição em massa, serviram como um forte elemento dissuasivo para as guerras, ou seja, duas potências ficavam muito receosas de guerrear uma com a outra, porque havia sempre essa ameaça de uma guerra nuclear e de que houvesse então uma grande destruição para os dois lados. Então, por conta disso, há um período de paz que começa por conta dessa ameaça de uma guerra nuclear. Mas aí eles se perguntam quais seriam então as consequências desta paz prolongada. E, em primeiro lugar, eles notam que se não houver guerras, então vai deixar de ter gente morrendo nesses conflitos e, portanto, a população irá crescer muito mais rapidamente do que crescia antes. Então, esse fator demográfico é uma das coisas aí que preocuparam esses pensadores. E há também com relação ao aspecto científico, porque as guerras serviram historicamente como momentos, né, onde a humanidade avançou muito na questão científica, porque a própria competição, né, militar fazia com que fossem necessários o surgimento, né, de inovações do campo das comunicações, do armamento militar, veículos, enfim. Também tem uma questão relacionada à política, né, da soberania nacional, porque eles concebiam o Estado como sendo uma entidade, né, digamos assim, constituída especificamente para a finalidade da guerra. Ou seja, vamos proteger aqui essas pessoas que estão dentro do nosso território de ameaças de inimigos externos. Então, para eles, essa era meio que a função primordial do Estado. Então, as guerras, na verdade, reforçavam a questão da soberania nacional e um outro fator, que ele chama de sociológico, com relação à identidade nacional. Então, quando dois países entravam em guerra, essas questões nacionalistas, né, da própria identidade, da cultura de um povo, acabavam se tornando mais exacerbadas. Falam também do aspecto cultural, e aqui eles não se referem à cultura no sentido amplo, que incluiria a religião, a língua, os costumes, enfim, mas as manifestações culturais, né? E aqui falando de artes, né? Digamos assim, o cinema, a música, a dança, enfim, tem um papel muito, muito sem importância, né? Nesse relatório. Mas talvez o aspecto mais significativo para eles tenha sido a questão econômica, porque eles viam a guerra como sendo uma ótima oportunidade para, digamos assim, ser um sorvedouro de recursos
financeiros e de recursos naturais. Então, como assim? As pessoas precisavam se preparar para a guerra e, por conta disso, elas investiam recursos em armamento, veículos, enfim, toda a parte do treinamento militar e da logística, quando poderiam estar investindo em infraestrutura, saúde pública, educação, enfim. Mas, curiosamente, eles viam isso com bons olhos. E eu acho que será preciso falar já agora, né, que os globalistas têm essa busca pelo empobrecimento da população. Porque, como o Bernardin vai mostrar mais para frente no livro, uma vez que a população se torne mais pobre, vai acontecer que os ricaços, né, os metacapitalistas, continuarão ricos e os pobres continuarão pobres, mas o que vai desaparecer é a classe média, que é a classe que tem a maior capacidade de resistir à implementação do governo mundial, que eles são capazes de perceber o que está acontecendo, de se articular e que tem menos interesse na implementação de tal regime. Então, eles sempre buscam, os globalistas sempre buscam maneiras de empobrecer a população para fazer com que haja um enfraquecimento da classe média e assim eles possam mais facilmente implementar o seu governo mundial, de caráter totalitário. Então, para eles, esse aspecto da guerra como sendo uma espécie de sorvedouro de recursos era algo muito positivo. Mas se houvesse um tempo de paz prolongada, não seria mais necessário investir tanto em defesa, né? Investir em armamentos, treinamento militar, etc. Então, esses recursos acabariam sendo redistribuídos, né, por assim dizer, para outras áreas, áreas da economia mesmo, de uma nação, e gerariam então um enriquecimento da população. E eu imagino também que eles tinham medo de que, se a qualidade de vida das pessoas melhorasse, elas desejassem então ter mais filhos, e aí seria algo que novamente iria contra os objetivos deles, né? Porque o controle populacional é um dos elementos centrais do ambientalismo e da nova ordem mundial, né? Do globalismo. Eles buscam isso. Está ligado também à questão do empobrecimento da população, né? Porque o aumento da oferta de mão de obra gera um crescimento econômico. E talvez eu fale mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas, enfim, eles estavam pensando então nesses aspectos, né, que seriam afetados fortemente pela guerra, ou melhor dizendo, pelo tempo de paz. Recapitulando, temos a questão das soberanias nacionais, da identidade nacional, o desenvolvimento científico, as manifestações culturais e, o mais importante de tudo, que são as duas questões, né, a demográfica e a econômica. Então, havia uma preocupação de que a ausência de guerras resultasse num crescimento desenfreado da população e no seu enriquecimento, porque não haveria a necessidade de se investir tanto em defesa. Então, eles pensaram que era necessário criar uma espécie de inimigo externo, talvez até mesmo um inimigo imaginário, para fazer com que as pessoas sentissem medo e, por conta desse medo, elas fossem estimuladas a agir de maneira a favorecer a esses interesses dos globalistas, ou seja, a evitar o crescimento demográfico, a criar uma demanda na população para se investir em determinadas pesquisas científicas que fossem muito dispendiosas e aí gerassem, né, ou servissem a essa função de sorvedouro de recursos que outrora era exercido pela guerra, enfim. Então, eles vieram com duas opções, né? Duas grandes possibilidades de criação de um inimigo imaginário que viesse a
exercer esse papel que antes cabia à guerra. O primeiro deles era o da ameaça alienígena, uma ameaça extraterrestre, que não se mostrou muito prático, né, porque podia ser que eventualmente a população perdesse interesse por essas questões e seria necessário manter sempre essa ideia de que os alienígenas estariam prontos para guerrear com os habitantes do planeta Terra e roubar-lhe os recursos naturais. Então imagine só, né, você vindo de um sistema solar distante ali a sei lá quantos anos-luz, as pessoas com essa tecnologia fantástica de viagem intergaláctica e mesmo assim estariam atrás dos recursos naturais do nosso pobre planeta, não é mesmo? Então acabaram achando que isso daí não seria a melhor alternativa, que ficou então com a segunda opção, que era justamente a do ambientalismo, criar um problema global, né? Ou seja, um problema que, sei lá, se o Brasil estivesse emitindo muitos gases do efeito estufa por conta da queimada da Amazônia, seria necessário que pessoas de outros países intervissem, porque essas queimadas iam gerar uma nuvem de fumaça que ia prejudicar até quem estava no Japão. Não, mais ou menos isso, né? Então a ideia do alarmismo globalista em grande parte é essa, é que eventos que acontecem numa determinada região do globo teriam impacto no planeta inteiro e por isso seria necessário que os governos abrissem mão de parte da sua soberania nacional e deixassem que organizações internacionais e pessoas de outros países entrassem no seu território e fizessem ali o que bem entendessem para evitar esses acontecimentos que perturbariam o meio ambiente, né? Enfim. Então, essa questão ambientalista acabou sendo a mais viável, né, das opções apresentadas e por isso ela foi escolhida. Então, observem que o ambientalismo ele tem um impacto sobre a parte que eles chamaram de sociológica, né? Ou seja, da identidade nacional. Por quê? Porque é necessário você fazer uma alteração do comportamento da população, né? Dos valores da população, para se implementar como eu posso dizer, esses órgãos, né, de governança global que fariam esse trabalho ambientalista, de ecologista e tal. Teria também uma influência sobre o campo cultural, das manifestações culturais, sobre a parte política, já com relação às soberanias nacionais, aproveitando que elas tenderiam a ficar mais fracas por conta dessa ausência de guerras, ou seja, se não tem guerras, não há uma necessidade de o Estado ser forte, né? Então podemos enfraquecer o Estado, enfraquecer a soberania nacional e também a questão científica, porque seria utilizado muitos recursos para os cientistas descobrirem tecnologias mais verdes, né? de produção de energia limpa, de redução das pegadas de carbono, métodos de refrigeramento menos poluentes, etc. E o mais importante de tudo, ele atendia às exigências das questões centrais que eles buscaram estudar, que eram a parte econômica, porque as medidas propostas pelos ambientalistas seriam muito custosas e levariam a um declínio da qualidade de vida da população, que, né, seria empobrecida por conta desse aspecto ecológico, já que ele geraria, entre outras coisas, um número menor de postos de trabalho, enfim, a geração de energia sendo dificultada, né, por conta de uma série de aspectos aí, desse pessoal ambientalista radical, faria com que o preço da energia subisse, então não era mais interessante se instalar indústrias em uma determinada região e por aí vai. E o outro aspecto central, que é a questão
demográfica. Por quê? Porque os seres humanos, na concepção deles, poluem o meio ambiente e, portanto, é necessário criar políticas, né, e medidas que reduzam a quantidade de seres humanos no planeta para fazer com que o meio ambiente possa se restabelecer e, posteriormente, a humanidade tenha condições de fazer a tal utilização racional dos recursos naturais do planeta. Há um capítulo sobre a chamada mudança de paradigma, que é uma expressão que nós ouvimos de vez em quando nos autores esotéricos, né, autores de autoajuda, gente como Eckhart Tolle, Deepak Chopra e assim por diante, muito ligados à nova era, né? É um termo que está intrinsecamente ligado à nova era. Que nova era, na verdade, já é algo que vem da chamada era de Aquário, que é essa concepção, né, de que a sociedade está no limiar de passar de um aspecto mais patriarcal, né, mais cristão, enfim, com a família tradicional, para uma sociedade matriarcal, pagã. Então isso daí seria a mudança de paradigma, seria a nova era. E há um capítulo especificamente sobre a religião, o que ele chama, né, de religião ecológica, que tem muitos paralelos com esse pessoal aí esotérico, né? A religião ecológica, ela tem um caráter panteísta, ou seja, Deus deixa de ser o ser transcendente e pessoal e passa a ser uma espécie de energia que permeia todo o universo. Então tudo é Deus, né? Tudo é sagrado. E aí vem a questão das árvores, a natureza física, né? O meio ambiente passa a ser visto de uma forma diferente, porque ele tem esse aspecto sagrado. E aí a natureza é muitas vezes vista como a mãe, né? Mãe natureza, a mãe terra, que está muito em voga agora, né? A Pachamama, que aqueles ídolos, né, que foram atirados ao mar, aliás, ao rio, durante o sínodo da Amazônia. Então, quando se coloca a natureza como sendo a mãe, está, de certa forma, colocando a natureza acima do próprio ser humano. Por quê? Porque há um movimento duplo, né? Primeiro, o enaltecimento da natureza e, em segundo lugar, o rebaixamento do ser humano. Porque, de acordo com a concepção cristã, judaico-cristã, melhor dizendo, o ser humano é, por assim dizer, o chefe da criação. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser o administrador da criação. Então, ele tem esse direito de submeter a terra, né? De fazer com que a natureza física, por assim dizer, trabalhe para ele. Claro que esse poder vem acompanhado de deveres, né? O dever de cuidar da natureza, mas esse cuidado da natureza, pelo ponto de vista cristão, é bem diferente do cuidado da natureza panteísta, né? Que coloca, na verdade, a natureza como algo acima do próprio ser humano, porque a pessoa passa a ser considerada como apenas uma mera partícula no meio ambiente, e não mais como esse ser criado à imagem e semelhança de Deus, e que, nas palavras de Santo Tomás de Aquino, tem um valor maior do que toda a natureza. Deixa eu ver se eu encontro aqui a citação exata dita por Tomás de Aquino, e ele diz o seguinte: o bem da graça de um único indivíduo é superior ao bem natural de todo o universo. Aqui se pode ver a concretização, né, desta concepção cristã do ser humano, né, que foi criado, como eu disse, à imagem e semelhança de Deus, e, portanto, tem essa característica de ser o chefe da criação.
né? Agora, a versão globalista, ou melhor dizendo, a versão da religião ecológica, é uma que busca melhorar a existência da totalidade dos seres vivos. O que isso significa? Que os seres vivos são todos igualados entre si, em termos de sua importância. Como se uma tartaruga, um cachorro, um macaco valessem tanto quanto um ser humano. Porque o ser humano é visto como apenas mais uma partícula no meio ambiente, né? Mais uma partícula no universo. Só que essa concepção, né, rebaixada do ser humano acaba sendo levada adiante por algo assim muito estranho que é mostrado no livro, né? Bernardin até diz que isso daí parece que deveria estar num trabalho esotérico, numa obra esotérica, mas não, é um documento da Unesco. Então veja só o que a Unesco fala. Podemos dizer que há vida na matéria e que ela é constituída de elementos sólido, líquido, ígneo e gasoso, seguindo as leis ditas físicas, que são seu aspecto informacional. Nesse caso, a matéria se conduz com inteligência. Então, para esses esotéricos aí, vida, matéria, informação, né, que até mesmo isso daí, eles dizem que são apenas diferentes formas de organização da energia, que seria o princípio vital por excelência, né? Então, mesmo os seres inanimados teriam vida, ou seja, eles carregam um potencial de vida. Que danado é isso? Então, veja só, se você nega a existência de um Deus pessoal e transcendente, né, que é o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, o surgimento da vida passa a ser visto de uma maneira radicalmente diferente. E eu estou falando aqui mais especificamente com relação a esse aspecto do panteísmo, né? Porque se tudo é Deus, né, que é como se fosse essa energia que está presente no universo, então veja só, você tem um planeta sem vida, certo? Imagine o planeta Terra há uns 4 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos. Ele não tinha vida, mas ele passou a ter vida. Não foi que essa vida tenha sido trazida de outros planetas, né? Embora há pessoas que defendam essa tese, mas para esses esotéricos, a vida surgiu porque os objetos inanimados, como o mar, a pedra, o ar, a areia, eles já carregavam uma espécie de centelha de vida. Então, os próprios átomos e moléculas de oxigênio, de carbono, têm vida, e aí basta que eles se agrupem, né, de uma determinada maneira para fazer com que esses agrupamentos se tornando um pouquinho mais complexos, dos átomos para moléculas, e moléculas para aminoácidos, que então passam a se combinar de uma determinada maneira e vá lá, temos uma célula, né? Temos ali uma bactéria, um protozoário, e aí é agora uma vida, né, da maneira como nós, pessoas normais, entendemos, mas ela surgiu porque, segundo eles, os objetos inanimados já carregavam vida. Então, essa visão é ainda mais radical com relação ao rebaixamento do ser humano, porque se até mesmo as rochas têm esse potencial de vida, então tudo fica nivelado, né? O ser humano perde o seu valor por completo, porque ele passa a ser apenas uma espécie de agrupamento, né, de energias ali que aconteceram de estar reunidas, por assim dizer, naquele corpo. Perde
toda a sua dignidade humana, e enfim. É por isso que, além dessa religião ecológica, há também o que ele chama de ética global, né? Há um capítulo específico dedicado à ética global no livro de Bernardin. Quando eu ouço esse tema, eu lembro logo do teólogo Hans King, né, que é um católico. Acho que, eu não sei se ele foi excomungado, mas se não foi, devia ter sido, porque ele sempre busca relativizar as diversas religiões, né, tipo, achar o que há de comum entre o pensamento das diversas religiões, ao mesmo tempo em que ele meio que ignora ou desconsidera as suas diferenças, né? Relativiza talvez as suas diferenças. Então é como se para ele todas as religiões fossem igualmente boas. Enfim, essa ética cosmopolita, né? Acho que tem até um livro de Kuan Apia, não sei como é que se pronuncia o nome dele, é um ganês, se eu não me engano, que escreveu algo como uma ética no mundo de estranhos. E aí ele analisa quais são então os comportamentos, as atitudes e os valores que os cidadãos têm que adotar em uma sociedade cada vez mais interligada, né? Cada vez mais globalizada, etc. Então, esse fator da ética global anda lado a lado com a religião ecológica, né? A religião ambientalista, e lado a lado também com a mudança de paradigma da nova era. Eu lembro que há um livro que é indicado inclusive por Olavo de Carvalho, chamado False Dawn. Está disponível em inglês no site do próprio autor, Lee Pen. E ele fala especificamente sobre a religião da nova era, né? A religião globalista. E aí tem uma parte lá sobre Hans King e a ética global, e mostra assim como ele tentou fazer um novo decálogo, né? Tipo os novos 10 mandamentos, mas é algo assim muito vago, sabe? Tem um amigo meu que diz que é algo que é e não é ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ao mandamento cristão, o judaico-cristão, não matarás, ele coloca, ao invés de um mandamento expresso de forma positiva, terás respeito pela vida. Só que o problema é que ele próprio já tenta se esquivar de rebater a questões relacionadas a temas polêmicos, como o aborto e a eutanásia. Então esse tal tenha respeito pela vida não se aplica aos nascituros, não se aplica aos agonizantes, e enfim, é tudo uma série de ideias que não têm uma consistência, né? Ela não se propõe a ter essa consistência, a ser uma espécie de referencial absoluto do que é certo, do que é errado. É sempre tudo muito relativizado, muito aguadinho, né? E isso é algo necessário para a instalação do regime mundial. Por quê? Porque você vai colocar pessoas de diversas crenças lado a lado, né? Com o enfraquecimento das soberanias nacionais, as migrações em massa, enfim, quando as sociedades, ou melhor dizendo, as nações, né, deixarem de ter esse pensamento da identidade nacional, e as pessoas simplesmente passem a viajar de um ponto a outro, não vai haver mais essa questão de uma identidade nacional ligada a uma religião, ligada a uma série de costumes. E aí, para se conviver nessa nova Babel, será necessário você aparar um pouco os aspectos da sua religião que se mostrem contrários, digamos assim, ao que seria uma boa convivência, né? Uma convivência pacífica, aberta ao diálogo, tolerante, né? São palavras de que eles gostam muito. E vale lembrar que essa ética global é praticamente sempre contrária ao cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, ao ver Jesus Cristo como sendo Deus feito homem, que habitou entre nós para nos redimir, né? Salvar-nos do pecado,
E ao ver Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, o cristianismo automaticamente proclama todas as outras religiões como sendo erradas, né? Religiões errôneas, ou na melhor das hipóteses, incompletas, né? Como talvez o judaísmo tenha essa característica de ser incompleta, né? Porque foi só até a metade, digamos assim. Tem a questão ali do Deus Pai, mas está faltando o Deus Filho, está faltando o Espírito Santo. Então, pelo fato de o cristianismo ser intrinsecamente, né, contrário a esse pensamento aí da tolerância, do diálogo interreligioso, apesar de que bem, eu não vou nem entrar, né, nessa questão do diálogo, aí mereceria um outro vídeo só para isso, mas é justamente por conta desse motivo que o cristianismo acaba sendo a religião mais perseguida pelos globalistas. Assim, é a religião que eles buscam com mais intento destruir, porque se conseguirem se livrar do cristianismo, será muito mais fácil a implementação de um regime global. Há também um capítulo sobre o totalitarismo de proximidade. Isso daí esclareceu muito um fator relacionado ao controle da população. Porque quando você reduz o número de pessoas, né, segundo aqui a imaginação dos globalistas, as pessoas vão então morar em pequenas comunidades autossuficientes. E aí nessas pequenas comunidades, como todo mundo vai se conhecer, será mais fácil exercer o controle sobre esses pequenos grupos, porque você vai ter líderes nessas comunidades que, tendo sido previamente doutrinados de maneira devida, eles vão então passar esses valores para a próxima geração. Então, isso é do que se trata o chamado totalitarismo de proximidade. E por fim, temos um capítulo intitulado Misturas, Superpopulação, Coletivização das Terras, que questiona bastante essa coisa da superpopulação e traz alguns dados interessantes, né, pesquisas de economistas e alguns autores que realmente questionam essa guerra contra a população, alguns dos quais chegam a afirmar que o planeta seria capaz de sustentar até mesmo 35 bilhões de pessoas. Isso se eles mantivessem como se diz, não vou dizer as pegadas de carbono, não, mas a dieta americana, vamos dizer, se eles comessem como os americanos, se eles andassem de carro como os americanos, né, andassem de avião, utilizassem os recursos naturais como os americanos, ainda assim seria possível a Terra sustentar cerca de 35 bilhões de pessoas. Enquanto que se as pessoas tivessem um padrão de vida mais frugal, pelo menos em relação aos alimentos, né, a semelhança dos japoneses, seria possível a Terra dar sustentação a algo em torno de 100 bilhões de pessoas, né, segundo um desses pesquisadores. Não estou encontrando aqui no livro o trecho específico, mas é mais ou menos isso. E aí, essa abordagem contrasta, né, de maneira bastante forte com a ideia dos globalistas de que é necessário você restringir o tamanho da população do planeta Terra. Veja só, Ted Turner, que é o fundador da CNN, né, um bilionário americano, ele acredita que é necessário você reduzir a população mundial para algo como 5% do que ela é hoje. É algo em torno de 300 milhões de pessoas. Veja que é algo muito sem noção, né? O planeta Terra, com certeza, nós não estamos num planeta superpovoado de maneira nenhuma. Eu creio que se colocassem todos os habitantes do planeta na Austrália, parece que cada pessoa teria um espaço de 1.000 metros quadrados para si. Então, se a questão de espaço, recursos naturais, enfim, tudo isso daí nós ainda temos de sobra, né? Claro que há sim
fome no mundo. Mas ela não decorre de uma incapacidade dos seres humanos de produzir alimentos, mas sim de questões, né, fatores econômicos, de distribuição de renda, de regulação de mercados, né, em determinadas regiões, determinados países, que faz com que seja muito difícil haver investimento naqueles lugares e por isso a população fica pobre e aí não tem condições de comprar os alimentos, etc, etc. Mas a fome que existe no mundo não é em decorrência de uma incapacidade do planeta de sustentar a população existente. Bem, esse livro, O Império Ecológico, é um livro assim colossal. Eu recomendo muito para as pessoas que querem entender algo sobre o ambientalismo. Mas assim, se for você chegar para mim e dizer: Gabriel, eu só posso ler um livro sobre ambientalismo e com esse livro eu quero entender de que se trata o movimento, então eu diria: leia O Império Ecológico. Ele tem aquela pegada que nem de Maquiavel Pedagogo, né, que cita muitos documentos, às vezes é uma leitura chata, e como eu disse, não é a melhor leitura de apologética, né, vamos dizer assim, se você quer derrubar os argumentos de alguém que acredita no aquecimento global antropogênico, no buraco da camada de ozônio, na superpopulação, você vai encontrar livros melhores, mas assim, para entender o funcionamento, a mentalidade dos globalistas, o modus operandi do movimento ambientalista mundial, então eu recomendo O Império Ecológico, de Pascal Bernardin. Por hoje é isso. Se você gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo e até a próxima.